Aí é que tá, parece, mas não é. E qual é a diferença? 972, sublinha aí, gente, sublinha aí, só para os vascaínos agora, para a gente ganhar esse ponto, hein? Só para os vascaínos, sublinha aí. 972 diz empresário, não é isso? Pode exercer atividade de empresário. Empresário não é sócio. Aí é que tá. Empresário não é sócio. E na hora da prova a gente fica nervoso, atropela as palavras e acha que empresário é sócio, sócio é empresário. Cuidado, gente. Não podemos apresentar uma limitação onde a lei não apresentou. O 972 impede que o meu filho, sozinho, sem sócio nenhum, abra um empreendimento. Está entendendo? Ele não pode, não tem discernimento, não tem capacidade civil. Então, nessa ordem, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, vai lá, Léo. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, o 972 está falando disso aqui, tá bom? O 972 está falando de uma pessoa, olhem só, que exerce atividade sozinho, não quis sócio na vida, é um direito dele. Aqui, ele contrata o empregado, ele tem o CPF da conta corrente da empresa, ele, por exemplo, precisando de um maquinário muito caro, faz o contrato do leasing, ele participa de tudo, é ele e o umbigo dele. Sempre ele. Amigos, o que é isso, Margot? Vou te falar o lado amargo do limão, vou ter que falar, tá certo? Se ele não honrar, seja com a obrigação que for, só se tem um exemplo, nada mais, ele responde com seu patrimônio o quê? Pessoal. De que forma? Ilimitado. O que poderá acontecer, repito, poderá acontecer, mais uma vez, poderá acontecer. É uma ou outra lei especial blindar um ou outro bem contra a execução. Isso pode acontecer. Ele é sozinho, impenhorabilidade do único bem de família, 8.009. Pode acontecer. Aí eu pego tudo, mas aquele único bem da família eu não posso pegar. Pô, você dá outra lei. O cara casou. Ah, problema dele, eu sei, mas casou. E aí, o que a gente vai fazer? Proteção da ameação do cônjuge. É uma lei própria, especial, que rege lá o regime de casamento. Não tem como. Então, nessa hora, quando a gente fala que ele responde com patrimônio pessoal de forma ilimitada, é ilimitado mesmo. O que poderá acontecer é que você esteja enquadrado numa outra lei especial e protege um bem ou outro bem contra a execução. Mas no mais, eu ataco tudo, porque a relação dele é uma relação direta. Agora, olhem a diferença. Olhem a diferença. O 972 não fala disso. O 972 não fala de sócio, fala de empresário. De modo que quem é que assina a carteira do empregado aqui, amigos? Quem é? É a sociedade empresária. É o sócio? Não é. Quem é que tem a conta corrente da empresa? É a sociedade. Tem até o nome, conta corrente de pessoa jurídica, tem o nome. Quem é que firma o contrato de leasing, amigos? É a sociedade, o sócio, amigos. Não tem participação direta. O sócio só comprou cotas, só é dono de ações. Ele não realiza atos de empresa, porque ele é sócio. Se tudo ficar certinho, não roubar, não fraudar, para a gente não aplicar desconsideração, né? Se ele não fizer nada feio, quem responde junto aos credores é a sociedade. E a sociedade responde de forma ilimitada. Vende trator, vende frota, vende maquinário, ilimitado. Quem tem responsabilidade e limite aqui não é a sociedade. É quem? Dependendo da sociedade, o sócio. De modo que o sócio está numa posição depois da sociedade. Nome disso, subsidiariedade. Outro nome, benefício de ordem, direito civil. Primeiro a sociedade, depois os sócios. Não estou falando de roubo, não estou falando de fraude, não estou falando de falcatrua, porque se tiver, quebrou a regrinha. A casa caiu. The house is down. Acabou. Entendeu? Não posso, porque eu vou atacar direto o sócio, porque ele violou a lei e acabou. Não tem isso. Mas a regra básica, o arroz com feijão, que é o primeiro que a gente aprende, é que primeiro a sociedade, depois o quê? Depois o sócio. Isso significa dizer que o meu filho,
De quantos anos? 11 anos. Pode ser sócio. Ele pode ser sócio. A tua prova pode vir de várias formas. Se ele pode ser empresário, a resposta é não. Se ele pode ser sócio, a resposta é sim, desde que, primeiro, o seu código esteja atualizado. 12.399, de 1º de abril, não é mentira, de 2011. 12.399 incluiu, pode vir agora, o parágrafo 3º do 974. Não sei se todo mundo tem, mas o que eu estou com medo é da novidade. Examinador gosta de que é novo, gente. Examinador quer saber se você está antenado. Se o seu código não tem o parágrafo 3º do 974, não se desespere, ainda dá tempo. Chega em casa, baixa no Google, rapidinho. Mas, se você não tem tempo, eu já resumi para ti. Nem precisa ir no Google, é isso aqui, ó, gente. É isso aqui. Ou seja, o menor, meu filho, 11 anos, pode ser sócio. Não há nenhum problema. Desde que tenha o seu representante legal. O outro empresário individual, nem com representante. Desde que o capital esteja o quê? Integralizado. Desde que, tudo junto, hein? Tudo junto. Desde que ele não seja indicado como sendo o administrador da sociedade. Amigos, nessa hora, fica ótimo. Por quê? A Lei 12.399 acabou com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Deixou de ser entendimento e passou a ser lei. Passou a ser lei. Então, hoje, o menor pode... Olha, é óbvio que eu estou falando do meu filho. Por quê? Porque há menores que estão no enquadramento de emancipação. Não é todo mundo que pode ser emancipado. Eu tenho que ter 16 anos e tem que ter aquela paradinha lá dos pais já emanciparem, de casamento, de colação, o parágrafo único do artigo 5º. Se eu sou menor e não me enquadro naquele troço lá, não posso ser emancipado. Meu filho não pode, tem 11 anos, não pode. Primeiro casar, não vou deixar. Ai, tem que trabalhar isso, entendeu? Mas a grande questão é o seguinte, anote isso aqui é novidade. Isso aqui, quem é que tem essa alteração? Então me preocupou, tá certo? Anote isso aqui. Menor pode ser sócio? Pode. Sócio é a mesma coisa que empresário? Não. Então veja lá, Léo. Recentemente, eu estou cheia de novidades, e eu vou ter que falar, porque uma novidade vai cair. Uma vai cair, tá certo? Recentemente, antes de eu entrar para as questões, tenho que te falar o seguinte. Por anos a fio, nós ficamos só com duas formas de montar um negócio. Ou sozinho ou com um colega numa sociedade. Ponto final. Aqui eu estou te mostrando o empresário individual que responde de que forma? Ilimitada. E aqui eu estou te mostrando a sociedade, uma PJ. Recentemente, nós tivemos aqui, pela lei 12.441, 2011, foi o ano. Então, segura esse troço aí. 12.441 trouxe para nós uma terceira forma. A empresa individual de responsabilidade limitada. Apelido: EIRELI. E de empresa, I de individual, RE de responsabilidade, LI de limitada. Essa empresa é constituída por uma única pessoa. Essa lei agregou no Código Civil, vamos lá se vocês têm, o 980-A. Quem tem? Artigo 980-A. E o 980-A trouxe para nós essa nova estrutura. Essa única pessoa poderá constituir uma empresa e essa empresa, diferente da sociedade, apresenta uma responsabilidade limite. Ela responde até um determinado valor. Se essa PJ fosse sinônimo de sociedade, há pouco vimos que a sociedade responde com todo o seu quê? Patrimônio. Se você olhar o 980, o 980 não chama essa única pessoa de sócio, porque não é sociedade. Chama de única pessoa. Então, somente fala a uma única pessoa, não chama de sócio. E uma coisa interessante, nem todo mundo pode montar a EIRELI, porque a EIRELI tem um mínimo para você formar o capital social, que é de 100 vezes o maior salário mínimo no país. Vai montar uma sociedade.
Se eu quiser montar com R$1 e ele R$1, podemos? Podemos. Vamos nos danar. Mas podemos. Não tem problema. Vai ser um capital de R$2. Mas não existe lei para as sociedades de mínimo de capital. Então, por mais que saia propagandas em jornais e tal, que agora o Brasil admite sociedade de um sócio só, isso é um equívoco técnico. O leigo pode falar isso, porque ele não sabe realmente fazer a diferença técnica. Mas nós não podemos ir para a prova achando que Eireli é sinônimo de sociedade com um sócio só. Se fosse sociedade, o nome dele seria único sócio e não única pessoa. Se fosse sociedade, responderia com todo o patrimônio da sociedade numa dívida. E aqui ele responde até um limite. Por isso que é responsabilidade limitada. Se fosse sociedade, nós não teríamos um mínimo para formar o quê? O capital social, porque não temos. Se você quiser montar uma sociedade com amigo, se fosse sociedade, eu tinha que dividir o lucro, porque a sociedade é formada por no mínimo 2. Então, nessa hora, o que pode ser uma coisa muito próxima, não é. Olhem só, com isso, a gente consegue fazer a primeira questão aí. Olha, o que diz essa primeira questão para a gente não errar aí na prova? Olha só. Miguel Felipe e Lígia, bacharéis em Direito, recém-formados e colegas dos bancos universitários, comprometeram-se a empreender a atividade advocatícia de forma conjunta, logo após a aprovação no exame de ordem. Para Gáudio, olha só que nome lindo, hein? Gáudio dos bacharéis, todos são aprovados no certame e obtêm sua inscrição no quadro de ordens da OAB. Assim, alugam sala compatível em local próximo ao prédio do fórum do município, onde pretendem exercer sua nobre função. De início, as causas são individuais, por indicação de amigos e parentes. Logo, no entanto, diante do sucesso profissional alcançado, são contatados por sociedades empresárias ansiosas pela prestação de serviços profissionais, advocatícios de qualidade. Uma exigência, no entanto, é realizada: a prestação de ocorrer por meio de sociedade de advogados. As empresas só querem se eles tiverem uma sociedade de advogados. No concernente ao tema, à luz das normas aplicáveis, você vai ter que trabalhar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele diz: a sociedade de advogados, está dizendo lá, é de natureza empresarial, nem a pau juvenal. Não pode, essa está fora. A 8.906, que é o Estatuto dos Advogados, de 94, determina no seu artigo 15, no seu artigo 16, que essas sociedades não assumem essa natureza. Está fora. Os advogados sócios da sociedade de advogados respondem limitadamente pelos danos causados aos seus clientes, de modo que ele perdeu o prazo, de modo que ele não foi no dia da audiência, o cliente então só poderá cobrar dele o valor da participação dele na sociedade. Negativo. O dano causado ao cliente é uma relação de consumo, tá certo? Ele é um profissional que assume uma obrigação de meio. Então ele deve ser o melhor profissional no processo da prestação jurisdicional. Logo, meus amigos, a 8.078 na veia não admite uma limitação a esse dano. Tem que ser no valor do dano causado ao seu cliente. Diz o C, que eu estou inclinada, hein? Estou inclinada. Vai lá. O registro da sociedade de advogados é realizado, agora foi, no Conselho Seccional da OAB, onde a mesma mantiver a sede. Isso está certo. Mais uma vez, é o Estatuto dos Advogados que determina isso, nos seus primeiros artigos, 1º, 2º, 3º. E o final, que está errado: não é possível a associação com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. É possível. Não é porque você está constituindo uma sociedade que ele vai ter que ser seu empregado. Muito pelo contrário. Sócio, quando você constitui, não é seu empregado. É a outra parte que participa da sociedade. Então, é possível sim, sem nenhum problema. Por essa razão, letra C. C de quê? Vai?